Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam novamente bem-vindos a esse nosso momento de reflexão, de tocar a palavra de Deus, de conversarmos um pouquinho mais e, acima de tudo, nos alimentarmos do dom da graça de Deus que chega até nós através do Evangelho de cada dia. Nesse 15º domingo do tempo comum, dia 12 de julho de 2020, nós vamos estar refletindo, continuando, ainda dentro do livro de São Mateus, no seu capítulo 3, versículos de 1 a 23. É um evangelho mais longo desse domingo, mas nós vamos ler aquele que é apresentado para nós como uma parte curta do evangelho para não prolongar demais o nosso vídeo. Tá? Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que é a parte central desse trecho de São Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou em uma barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram em meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Bem, este evangelho é um evangelho muito interessante, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já o explica. Se a gente continuasse lendo aqui, nós veríamos que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: por que fala com eles em parábola? Porque falas em parábola, não fala de maneira certa, mas fala utilizando essas figuras, essas histórias. E o Senhor vai dizer que é para que se cumpra aquilo que diziam os profetas, que ouvindo não ouçam, escutando não acreditem e não possam ser transformados. E é claro que essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, São Mateus a coloca o localizando dentro daquilo que se era esperado do Messias. Que ele viria, falaria e anunciaria, e as pessoas mesmo ouvindo não conseguiriam viver, não se converteriam. Dentro dessa ideia de que Deus realiza todas as coisas, que faz as obras acontecerem, mesmo aquelas que nós não entendemos muito bem. E depois Jesus começa a explicar para os seus discípulos o que é cada um desses terrenos, cada uma dessas realidades, deixando claro que as sementes é a palavra de Deus anunciada, que ele é o semeador, o filho do homem é aquele semeador. E os terrenos, os diversos terrenos, ou as diversas circunstâncias nas quais essas sementes caíram, são os nossos corações, é o coração de cada homem. E é interessante nós entendermos que esses diversos terrenos, eles podem, de uma certa maneira, coexistirem em nosso coração. Não quer dizer que cada um de nós somos um terreno e pronto, acabou. Na verdade, ao longo do nosso caminho, da nossa vida, das realidades que nós vamos vivendo, do quanto nós vamos nos abrindo a Deus, nós podemos sim ter um coração que vá mudando de terreno, vai mudando dessa configuração, porque tudo é graça de Deus, tudo é obra do amor de Deus, e Deus está continuamente agindo em nós, a ponto de que mesmo se nós tivéssemos um coração como aquele do terreno pedregoso, onde as sementes caem, acolhem com alegria, mas logo se dispersam porque não têm raízes profundas. É possível que a graça de Deus opere em nós a ponto de tirarmos as pedras que estão preenchendo o nosso coração, coloque adubo e aí sim nós poderemos dar 100, 30, 60 por um. Até essa quantidade, meus irmãos, de frutos por semente
Isso é graça de Deus, é obra de Deus agindo em nossa vida. O que é interessante nesse evangelho, o que precisa ficar para nós, que há uma palavra que está sendo semeada, que há uma palavra que está chegando ao nosso coração. E é preciso eu reconhecer qual é a realidade hoje do meu coração para que eu possa prepará-lo, ou melhor, para que eu possa dar abertura à graça de Deus para que ela faça essa transformação. Se o meu terreno é um terreno pedregoso, que se tirem as pedras, que retiramos e reconheçamos qual é a pedra hoje que está ocupando o terreno do teu coração, que está impedindo que a palavra de Deus crie raízes profundas no teu coração. Qual é a pedra que hoje te impede de se enraizar, se ancorar em Cristo para ter nele a base sólida, firme para você seguir? Ou se o teu terreno é um terreno cheio de espinhos, que são as alegrias que o mundo pode nos dar, como o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, é possível arrancar esses espinhos do nosso terreno e permitir que a nossa palavra, que a palavra de Deus, que a palavra de Deus operando em nossa vida, aí sim, que ela possa crescer frondosa e não seja sufocada pelos nossos medos, não seja sufocada pelas nossas angústias, não seja sufocada pelas nossas expectativas exageradas, que ela não seja sufocada pelo nosso desejo de sucesso, que ela não seja sufocada pela nossa prepotência, mas que ela encontre em nós um terreno disposto a ser trabalhado, a ser cultivado e que se arranque esses espinhos. Para isso nós precisamos reconhecer o que tem sufocado em nós a palavra de Deus. O que nos impede, até acolhemos bem a palavra de Deus, até temos condições de enraizar essa palavra de Deus, mas vamos vivendo numa dualidade. Eu vivo para Deus, mas me permito tantas outras coisas e vou dando valor a tantas outras coisas, muitas vezes maquiadas de beleza e até de santidade, mas que não tem nada disso, porque é fruto do meu orgulho, da minha prepotência. E também, meus irmãos, como nós precisamos estar atentos para cuidar da palavra de Deus, para que essa palavra não caia simplesmente no caminho, que o nosso coração não seja um caminho onde a palavra de Deus simplesmente passe, mas seja um terreno preparado. O terreno nós vivemos em diversas circunstâncias de nossa vida, mas nós não podemos nos privar ou nos furtar da obrigação de preparar este terreno. Nas nossas palavras de vida da comunidade Filhos de Maria, tem um trecho que fala assim, olha, dar frutos 100, 60, 30 por um, isso é com o Senhor da messe. Mas nós não temos o direito, não podemos nos excusar de preparar os terrenos, de trabalhar dia após dia, momento após momento, para reconhecer o que são pedras, a parte do nosso coração que é só um caminho, o que são espinhos, e retirar as pedras, os espinhos e permitir que a graça do Espírito fecunde, adube o nosso coração com a fé, com a caridade, com a disponibilidade, com a ousadia, com o bom humor, com tantos valores que nos fazem olhar para Cristo e falar, é ali que eu quero chegar. É a Ele que eu devo me abrir. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações e preparar um terreno fecundo para receber a palavra de Deus. Que venha sobre você e sobre a tua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ainda em tempo, se você assiste esse vídeo aqui pelo Instagram, por favor não deixe de seguir o nosso perfil, @comfilhosdemaria. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que também hoje precisam ter o terreno preparado. E se você nos assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho lá para receber todas as notificações e deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Assim também nós preparamos o terreno uns dos outros. Que Deus te abençoe.
Muito obrigado.